Já. Um bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reflexão sobre o Evangelho de hoje e a leitura de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Patrícia, faz a leitura aí. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que se encontraram seguindo o caminho. Pois é, Saulo, todo mundo sabe quem é Saulo. Saulo é Paulo, da Bíblia. Ele é que, a leitura aí não fala, mas depois dele apedrejar Estevão era da mesma, era cristão e ele apedrejou Estevão. E Estevão, depois de apedrejado, então Paulo só ameaçava os cristãos, era só ameaça, cada dia mais ameaças. Então ele pega e pede carta para ir até Damasco, a cidade de Damasco, para prender mais cristãos. Aqueles que falavam de Jesus Cristo, ele prendiam e traziam preso, matava, fazia com maior covardia com os cristãos. Olha o que Jesus fez com eles. Durante a viagem... Tô achando que você está tampando a câmera. Tô não, velho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Pois é, quem vocês acham que são esses? Jesus apareceu a Saulo no caminho e disse: por que me persegues? Vai me perseguir? Por que me persegues? E Saulo caiu por terra. Por quê? Aquela voz, ele via aquela voz, mas não via ninguém. Então os outros discípulos também ouviram a voz, né? E ele caiu por terra. E naquele momento... Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade e ali lhe será dito o que deves fazer. Eu acho interessante que Jesus, nosso Deus, ele não leva em consideração nossos pecados. Porque se ele fosse levar em consideração nossos pecados, ele não ia aceitar a história de Saulo. Ele ia fazer como nós, o ser humano, atacá-lo, né? A Saulo. No entanto, ele leva em consideração não. Ele chama Saulo e Saulo, daquele momento em diante, vai trabalhar para a graça de Deus. Continua. Os homens que o acompanhavam, Saulo, ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Você vê como Saulo já se tocou, né, por Jesus. Ele já fez um jejum de 3 dias, cego, sem poder ver ninguém. Mas como Deus faz assim conosco também, às vezes a gente fica cego diante de Deus, esquece os seus caminhos, né? Então veja o que aconteceu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Discípulos de Jesus Cristo, esse Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à tua rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está rezando. Pois é,
Jesus mandou que ele fosse procurar esse Ananias, né? Pode continuar, pastor, já falando sobre isso. O Ananias agora vai reclamar, quer ver? E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem plenos poderes, recebidos dos sumos sacerdotes, para prender todos e invocar seu nome. Pois é, aí, um minuto, aí Ananias, quando viu falar de Saulo, ele tremeu na base, mas Jesus falou com ele: unge ele, para ele se tornar um cristão, né? Mas Ananias teve medo, porque já sabia a fama de Saulo, que ele ia lá para prender os cristãos, e Ananias era um deles, né? Então ele ficou amedrontado, né? Mas o que aconteceu? Mas o Senhor disse a Ananias: vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e aos povos de Israel. Eu vou mostrar-lhe quando ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Olha que maravilha que é o nosso Deus, gente. Ele, mais uma vez eu vou dizer, ele não leva em consideração os nossos pecados, mas ele nos perdoa. Como Saulo atraiu, matou, ajudou a apedrejar o discípulo de Deus, e agora aí ganhando a salvação por intermédio das mãos de Ananias. Ananias impôs as mãos em nome de Jesus Cristo. Imediatamente caíram os olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A partir daquele momento, Saulo se tornou um dos maiores discípulos de Jesus. Inclusive na Bíblia, para quem conhece, ele passou a chamar Paulo daquele momento em diante. E Paulo tem várias cartas muito bonitas. Paulo tem muito espírito bíblico. Se tornou um dos maiores apóstolos. Vamos continuar o evangelho. Agora, gente, nós vamos fazer outro vídeo, tá? Aí vai para o outro vídeo o evangelho de hoje.